Desejo que a graça de Deus esteja sobre a sua vida nesse dia. E eu tenho falado muito essa frase porque eu realmente desejo isso. Agora, para esses devocionais aqui no canal Segunda de Graça, esse mês de janeiro a gente não vai gravar o bate-papo com os nossos convidados, mas eu não queria deixar aqui parado, vazio. Por isso esses devocionais em Provérbios. Então vamos lá para Provérbios 2. Vai fazer a leitura, eu destaco algum versículo e falo sobre ele, tá bom? Para quê? Para a gente começar 2026 com sabedoria. Precisa de sabedoria? Peça a Deus, você viu de ontem, né? Fique esperto. A excelência e a vantagem da sabedoria é o título. Diz assim, Provérbios 2: Meu filho, se aceitares minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para que faças ter ouvido atento a sabedoria e incline o seu coração ao entendimento. Sim, se clamares por discernimento e levantares tua voz por entendimento, se o buscares como quem busca a prata e procurares como quem procura tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor dá sabedoria e conhecimento, e o entendimento procedem de sua boca. Ele reserva para os justos a verdadeira sabedoria, como um escudo para os que caminham em integridade, guardando as veredas dos justos e protegendo o caminho dos seus santos. Então entenderás a retidão, a justiça, a equidade e todas as boas veredas. Pois a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento te será agradável. O bom senso te protegerá, e o discernimento te guardará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão, para andar pelos caminhos das trevas. 14. Dos que se alegram em praticar o mal e sentem prazer na perversidade dos maus, e dos que seguem por veredas tortuosas e se desviam do seu caminho, para te livrar da mulher imoral, da estrangeira que seduz com palavras, que abandona o companheiro da sua mocidade e se esquece da aliança que fez com o seu Deus. A sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para as sombras de morte. Sombras da morte. Nenhum dos que se dirigem a ela voltará, nem retornará às veredas da vida. Assim, andarás pelo caminho dos bons e guardarás as veredas dos justos, porque os corretos habitarão na terra, e os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios, na terra, e os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios serão exterminados, e os enganadores serão eliminados da terra. Amém. Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Olha que interessante, né? Em Provérbios capítulo 1, o texto vai dizer da sabedoria gritando nas praças, procurando as pessoas, e as pessoas não estão dando ouvido. Ela está gritando no portão e ninguém parece estar nem aí. Aqui no capítulo 2, o texto ele já vai falar sobre nós buscarmos a sabedoria. No capítulo 1, temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a sabedoria está gritando, procurando as pessoas, mas alguns não querem. Aí aqui, nos primeiros versículos, vai falando para o filho escutar as palavras, né, e guardar esses mandamentos. E aí no 4, se o buscares como quem busca a prata e procurar como quem procura tesouro escondido, então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Nossa, pastor, eu não consigo entender muito bem essa parte do temor ao Senhor. Então, se nós buscarmos a sabedoria de Deus, a presença de Deus e a palavra de Deus, como a gente muitas vezes está procurando riqueza, fama, status, só correndo atrás do dinheiro, gente, a gente precisa ficar esperto. Jesus falou para a gente não tomar cuidado para o dinheiro virar um Deus no nosso coração, tal do mamon. Não dá para amar Deus e as riquezas, porque uma hora você vai aborrecer alguém, sabe? Então a gente tem que ficar atento para a gente buscar a presença de Deus, para a gente ter o temor de Deus, para a gente buscar a sabedoria de Deus,
mais do que a gente procura as riquezas, mais do que a gente procura estabilidade, mais do que a gente procura a posição, status, sei lá o quê. Esse é o tesouro nosso, né? Jesus vai falar lá no Sermão do Monte: onde tiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Então, que o nosso coração esteja firmado em buscar a presença, o temor e a sabedoria que vem de Deus, né? Versículo 6 fala assim: porque o Senhor da sabedoria, o conhecimento e o entendimento procedem de sua boca. Vai estudar, vai ser excelente naquilo que você faz, seja o melhor da sua profissão, entrega o seu melhor. Tudo que a gente faz é como se estivesse fazendo para Deus. Então vai para cima e faz com excelência. Porém, o sublime, o puro conhecimento, o entendimento procede da boca do Senhor. Ele reserva, versículo 7, para os justos a verdadeira sabedoria. Não tem, gente, onde a gente conseguir sabedoria verdadeira, senão no Senhor. Lembra o texto que diz assim: disse o tolo em seu coração, não a Deus? Então, aquele que diz que não há Deus, o máximo que ele pode alcançar de sabedoria é o que é sabedoria humana. Agora, a sabedoria humana é aqui na terra e a de Deus é lá no céu. Então, a maior sabedoria humana ainda é loucura diante de Deus. Agora, sabe o que é mais doido? É que a gente tem esse acesso. A gente tem esse acesso direto ao Deus, fonte de toda a sabedoria. A gente tem o próprio Deus através do Espírito Santo habitando dentro de nós. Então nós temos livre acesso. E a gente está deixando a nossa mente, o nosso coração, o nosso desejo errado, nossa cobiça, as coisas desse mundo nos afastar disso. E a gente tem buscado sabedoria terrena. E aí, quando Jesus fala assim, vocês não estão entendendo nem as coisas terrenas, como é que eu vou revelar para vocês as espirituais, né? Você fala, poxa, pastor, nós vivemos em tempos tão difíceis, a começar de cada um de nós, não é acusando o outro, não. É difícil a gente andar em retidão, em santidade, em justiça. Aí o versículo 9 fala isso. Então o quê? Então, depois que você buscar a presença do Senhor, buscar a sabedoria, entender o temor e o conhecimento do Senhor, recebendo a verdadeira sabedoria que vem do Senhor, caminhando para a integridade, então você entenderá a retidão e a justiça, equidade e boas veredas. Aí você vai poder entender. Não adianta chegar, tentar se encher só de conhecimento humano para entender a sabedoria de Deus. A gente precisa se encher de Deus para que a gente possa entender as coisas de Deus. O que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito. Quem semear na carne vai colher pecado, morte e destruição. Quem semear no espírito vai colher edificação, santificação, presença de Deus, sabedoria, retidão, equidade, justiça e tudo isso que a gente viu aqui. Versículo 10, porque é nessa busca, pois a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento lhe será agradável. O bom senso te protegerá, o discernimento te guardará. Pô, gente, quanta confusão não existe por falta de bom senso. Palavra mal falada, palavra mal ouvida, palavra maldita. Omissão também de quem devia dar uma palavra e não falou nada. Gente, não tem desculpa para a gente ter falta de sabedoria, porque Deus está entregando isso o tempo todo. Ele está falando que é só pedir para Ele, é só buscar Ele. Olha tudo que pode nos acontecer a partir do momento que nós buscamos a sabedoria de Deus. Caramba, como é difícil a gente tirar o nosso eu do trono. A gente aceita Jesus como rei da nossa vida, mas fala, Senhor, olha, tem algumas coisas que eu preciso aqui estar no trono, eu defino como vai ser. Então a palavra de Deus fala para nós buscarmos a sabedoria no Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio dessa sabedoria, mas a gente não. Sem falar para ninguém, a gente parte do princípio que o princípio da sabedoria é o que eu acho, é o que eu sei, é o que eu penso, é o que dói em mim. Sabe, aqui o texto, a partir do 16, ele vai falar que a sabedoria vai te afastar de todos os errados, certo?
Mas a partir do 16 vai falar da mulher imoral, ou do homem imoral, ou da imoralidade que possa ter na nossa vida. Uma vida sexual desregrada, pornografia, desejos cada vez mais alimentados ao invés de mortificados. Sabe? No caso aqui ele dá o exemplo através da mulher. Olha, para te livrar da mulher imoral, daquela que seduz com palavras, que abandonou seu companheiro, esquece da aliança que fez com Deus, se inclina para a morte em suas veredas. Mano, a gente faz tudo isso. Seja com a imoralidade sexual, ou seja porque o nosso eu está no trono, como eu falei. Eu não é da imoralidade, mas fala assim, olha, você abandona a aliança que você fez com Deus, você se inclina para a morte nos seus caminhos, anda em caminhos de sombra de morte. A gente sabe, porque o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco. Ele convida ao arrependimento, mas também ele nos orienta antes mesmo da gente cair. Não vai por aí, não pisa aí, não toma essa decisão, não fala isso, não responde essa mensagem, não curte essa foto. Você acha que o Espírito Santo fala? O Espírito Santo não usa a rede social, né? Enquanto a gente está usando, ele está com dificuldade de entender algumas coisas, fica preso ali nas redes sociais. Mas o Espírito Santo está falando o tempo todo para a gente desviar da imoralidade, da mentira. Tudo que é obras da carne, que você vai olhar lá em Gálatas 5, o Espírito Santo está o tempo todo falando para a gente sair daquilo. E quando a gente pede o tempo todo, nos chamando de volta para o arrependimento, para voltar para a presença de Deus. O capítulo 2 de Provérbios, ele vai terminando aqui a partir do versículo 20, falando que quando nós buscamos o Senhor, recebemos a sabedoria do Senhor, quando nós aprendemos a caminhar em retidão e justiça por causa da sabedoria do Senhor, a gente consegue se livrar da imoralidade na nossa vida, aqui falando da mulher imoral. E a partir do versículo 20, o resultado disso. Assim andará pelo caminho dos bons, guardará a vereda dos justos. Aí promessa, porque os corretos habitarão na terra e os ímpios permanecerão nela. Não vai ser assim, vão ser exterminados. Então, meu irmão, nesse segundo dia de 2026, minha irmã, meu encorajamento para você é de continuar buscando agora ativamente a sabedoria que vem de Deus para a sua vida, na presença dele. Segundo, para se desviar de quem é errado e de quem anda errado. Tem gente, tem lugares, tem situações que tem que ter cinco, meu irmão, em nome de Jesus. Precisa mudar, gente, precisa mudar o contexto. Precisa encerrar um ciclo aí, como é novo, cheio da presença de Deus, de temor de Deus, de presença de Deus. Arrastando aquela bola de ferro no pé, sem conseguir buscar Deus, tomando decisão errada, carnal, aí se fazendo de vítima, quando as coisas que a gente plantou, a gente colhe errado, aí reclama de família, reclama do governo, reclama da política, todo assim que é de todo mundo. Ou então aquela história, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Irmãos, que em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus nos conduza à sabedoria. E essa sabedoria nos tire dos caminhos, dos ambientes que tem nos mantido afastados de Deus, para que a gente viva para 2026. Amém, meu irmão? Senhor Deus, obrigado por esse tempo olhando para a Tua palavra, Senhor. Eu clamo para que Teu Espírito Santo, ó Pai, comece na minha vida uma obra, retome, continue. E na vida de quem está assistindo ou vai assistir algum dia, a buscar a sabedoria que vem do Senhor. Nos afaste de tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor. E nos ajuda a ter sabedoria vinda de Ti, para viver as promessas do Senhor. Que assim seja, Deus, para cada dia. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Mais uma vez, eu desejo que o teu dia, tua casa, tua família seja cheia de Deus. A graça está sobre nós. Amém? Bom, Deus abençoe.